A palavra como é pregada lá em nós. Queridos irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, o versículo 1 vai dizer assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Lá no versículo 3 vai dizer assim: E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua saúde. O versículo 10 vai dizer assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Olha, irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito rica da Bíblia, né? E falando de um caboclo que era rico também, né? Que Naamã não era qualquer um. A Bíblia vai dizer aqui que ele era um camarada muito valoroso diante do seu senhor, o rei da Síria, porque por ele muitas vitórias tinham acontecido naquele reinado. Então ele não era qualquer um. Nós estamos falando de um caboclo famoso lá para o rei da Síria. Mas porém ele tinha um defeito, um problema. Ele era leproso, irmãos. E a lepra era uma doença terrível naquela época. Não tinha cura. O camarada tinha que ficar isolado. Tinha até uma cidade chamada Cidade de Refúgio, que eles mandavam os leprosos para lá, os doentes que não tinham cura, mandavam tudo para aquela cidade. E Naamã era um desses camaradas, apesar de ser bem sucedido, ter uma posição valorosa, né? Ele estava com essa doença terrível. Mas a história de Naamã às vezes vai confundir a cabeça de muitas pessoas. Por quê? Porque na invasão do exército da Síria a cidade de Jerusalém, ou aos judeus, eles levaram cativo muitas pessoas, e foi uma das meninas para a casa de Naamã. Uma menina foi para a casa de Naamã. E aí essa menina vendo o seu senhor perturbado do juízo com aquela situação, uma hora ou outra ele ia ser descoberto, e eu tenho que tirar ele do carro e manda ele para uma dessas cidades aí, cidade de refúgio, onde ele tinha que ficar para ver se ficava bom da sua lepra. Essa menina muito esperta, muito invocada, falou para a mulher de Naamã: olha, se o meu senhor soubesse quem era o profeta lá da minha cidade, lá em Samaria, ele ia até o profeta, e o profeta curaria ele deste mal. Imagina aí, irmãos, ó, a menina, viu? Talvez ninguém desse nada por ela, estava ali como empregada, cativa. Empregada escrava, né? Porque era escrava, estava na casa daquele camarada ali como escrava. Mas uma certa vez, né, a mulher conversando com ele, aí foi e disse: rapaz, por que tu não vai lá onde está esse camarada? Aí ele pensou, matutou aqui no que, olha, se eu for e não for curado, como diz o pastor Gessé, o não eu já tenho, eu vou buscar o sim, porque o não eu já tenho. Se eu não for curado,
vou morrer mesmo, então eu vou-se embora atrás desse caboclo aí, que essa menina está dizendo. Aí ele vai, se apresenta para o rei dele, pede carta para ir a outro rei. Peraí, quem curava era Deus através do profeta, não era através do rei. Rapaz, quando esse caboclo chegou lá na frente do rei, que apresentou a carta do outro, o rei ficou invocado com ele. Eu acho que ele só não chamou ele de santo, mas rasgou as suas vestes. Você está pensando o quê? Está pensando que eu sou Deus para curar alguém, rapaz? Se enxerga, rapaz. Aí falou para os outros: olha, esse caboclo veio aqui, foi para espionar nós. Não foi para ser curado coisa nenhuma, foi para espionar nós. Mas aí o profeta Eliseu soube do assunto. Assuntaram aí alguma coisa com ele. Aí diz: ó, manda esse caboclo para cá, homem. Ele está no lugar errado, rapaz. E Naamã levava logo um bocado de jumento carregado de troço, que era para dar. Ele pensava que a cura era comprada, que Deus precisava de dinheiro, porque essa é a ideia de quem tem dinheiro, irmãos. E eu sempre digo o seguinte: olha, tem muita gente que tem dinheiro, que acha que compra tudo. Claro que tem as exceções, né, irmão? Mas tem muita gente que acha que compra tudo. Acha que compra a cura. Aí eu digo: se comprasse a cura, quem tem muito dinheiro, o dono da Apple não tinha morrido. Aquele telefone invocado que os cabas têm aí, né? Não tinha morrido. Não tinha tanto dinheiro, mas morreu. Eu sei, rapaz, que o tal do Naamã foi até a casa do profeta Eliseu. E esse povo pedante assim, eles gostam, né, de chegar já aparecendo, como diz o ditado, chegar chegando, né? Ele chega na casa de Eliseu chegando. Eliseu, e não quer saber desses negócios de nada. O negócio dele era buscar Deus. Era cumprir o que a Bíblia diz: buscar o Senhor na beleza da sua santidade, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo isso é palavra para nós. O exemplo do profeta Eliseu. Eliseu estava ali com a sua comunhão em dia com Deus, buscando a presença de Deus. Quando chega aquela caravana, né, com aquele general invocado ali, certamente, não sei se estava montado num camelo, num cavalo, mas sei que ele foi à casa de Eliseu. Aí Eliseu humildemente manda o seu servo, né, se encontrar com ele e dizer assim: ó, o profeta diz que tu vai ali no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, somente isso, entendeu? Mas esse povo, irmão, ele não gosta de simplicidade, eles gostam de pompa, gostam de aparecer. E falou para ele: ei menino, tu pergunta para esse teu profeta aí quem ele está pensando que é e quem ele acha que eu sou. Isso aqui é a linguagem nordestina, viu, irmão? É a nossa linguagem, lá do pé de serra, né? Ei, pergunta para ele se ele sabe quem eu sou. Entendeu? E quem é esse camarada que nem me atender vem? Manda um menino aí qualquer me atender. Que conversa é essa, rapaz? Eu sou general do exército. Entendeu, irmãos? Imagina aí a pompa desse sujeito aí, né? Eu sou general do exército. Aí ele não vem nem me receber, pelo amor de Deus, não. É assim não, rapaz. E manda mais eu me lavar no Rio Jordão. Pelo amor de Deus, será que lá na minha terra, aquele rio que tinha lá, com água limpa, cristalina, não dava para mim me lavar, rapaz? Ele tem que mandar me lavar aqui no Rio Jordão? Que negócio é esse? Está errado. Mas havia uns caboclos com ele lá que talvez tivesse um pouquinho de temor de Deus, né, irmão? Os cabas sabidos, invocados, que começam a conversar no ouvido do seu senhor e dizer para ele assim: me diga uma coisa aí, ô general, com licença, deixa eu falar com o senhor aqui um pouquinho, deixa eu falar um bocadinho aqui com o senhor. Olha, me diga uma coisa, se esse tal profeta aí, né, que mandou esse caboclo, se ele tivesse pedido o senhor, eu digo na nossa linguagem de hoje, né, para fazer uma aventura bem grande, pular de um paraquedas de um avião lá nas alturas, o senhor não ia não para ficar curado? Claro que eu ia.
Se ele tivesse mandado o senhor dar uma carreira bem grande num camelo aí, açoitando camelo, o senhor não ia não? Claro que eu ia. Mas, homem, aí um negócio simples desse, mergulhar no rio 7 vezes, o senhor não quer ir? Homem, tenha fé em Deus, homem. Faça carreira, mergulhe nesse rio aí. E como ele disse, eu acredito, o senhor vai ficar limpinho. Eita, glória a Deus. O nosso Deus é lindo, irmão. É lindo, é maravilhoso. E é simples, olha, simples. A simplicidade de Deus assusta um bocado de gente. Mas quem está na presença dele gosta de andar simples. Inclusive Jesus disse, olha menino, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Foi Jesus quem disse. Então, irmão, simplicidade não mata ninguém, prudência não mata ninguém. E aquele caboclo falou para o seu senhor, e de repente ele falou assim, rapaz, mas é mesmo, será que... se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil, eu ia fazer. E essa coisa tão simples que ele pediu, eu não vou fazer, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele fez carreira para a beira do rio. Danou o mergulho a primeira vez, nada. A segunda vez, nada. Ei, o profeta mandou ele mergulhar quantas vezes? 7. Então tinha que ser 7. Não era 5, não era 2, era 7 vezes. Aí foi a terceira, quarta, quinta, sexta vez. Na 7ª vez, irmão. Eita, eu fico imaginando a cara dele, né? Aquela cara de abestalhado, como general do exército, cheio de pompa. Agora eles olham para o corpo dele e vê que ele está limpinho. A Bíblia diz que a pele dele, irmão, que glórias a Jesus, que maravilha. Ficou como a pele de um bebê. Imagina aí, a pele linda, bonita, maravilhosa, porque quem falou foi Deus através do profeta Eliseu. E quando Deus fala, ele se responsabiliza. Não sei o que foi que Deus falou para você, mas acredite nele, tenha fé nele, creia na palavra de Deus, no que está escrito. Naamã foi convencido de que o profeta mandou, ele tinha que fazer para ser curado. E quando ele fez, a bênção de Deus chegou na vida dele. A bênção de Deus pode chegar na tua vida nesta tarde, nesta noite, neste dia. Seja lá quando você vai ver esse vídeo, essa pregação. Mas a bênção de Deus pode chegar na sua vida, desde que você obedeça a Deus e faça conforme o Senhor mandou na sua vida. Então é necessário crer, mas é necessário obedecer para ver a bênção do Senhor na tua vida, para a glória do nome de Jesus.